Boa noite, paz seja convosco. Estamos começando mais uma palavra diária. Que essa palavra que Deus ministrou no meu coração, ela possa também ministrar na sua vida. Que ela possa te fortalecer, que ela possa te ajudar, que ela possa trazer uma esperança à sua vida e para nossas vidas. Nesse momento difícil que estamos passando, de coronavírus, muitas dificuldades, mas que essa palavra possa te ajudar. Eu gostaria de começar com uma oração. Pai, diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa falar grandemente, Senhor, o coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa encher, Senhor, a vida deles, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Encher da Tua vontade, encher do Teu querer, do Teu amor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa alcançar, Senhor, a todos, Pai. Assim eu te agradeço, Pai, desde já. Amém e graças a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra. Ela está em Êxodo 25:10. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, faça uma arca de madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Essa é uma instrução de Deus para Moisés, para fazer a arca. A arca, ela apresentava Jesus, e ela foi feita de madeira de acácia e de ouro puro. A madeira, ela representa a humanidade de Cristo, e o ouro representa a divindade de Cristo. Então, a humanidade e a divindade juntam em uma só pessoa. Então, Jesus, quando ele nasce nessa terra, ele nasce de uma mulher, ele começa a caminhar 100% homem e também 100% Deus. Ele trabalha. Jesus, até seus 30 anos, ele não aparece muitas vezes na Bíblia. A não ser quando ele está 12 anos, quando ele tem 12 anos, ele vai até o templo. Mas depois daquilo não tem outros fatos falando sobre a história de Jesus. Mas aos seus 30 anos ele aparece. E ele é batizado por João Batista. Ele começa a caminhar no ministério. E como um homem, e também como um Deus. 100% homem, 100% Deus. A humanidade e a divindade. Então, quando Cristo morre, ele envia a nós o Espírito Santo. E nós, com a nossa natureza humana, agora também temos uma natureza divina dentro de nós, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos fazer caminhar nessa terra. E muitas das vezes a nossa natureza humana é fácil de se notar, ela é reconhecida, porque nascemos para viver nessa terra. Quando somos crianças, a nossa mãe nos coloca numa escola. Vamos estudar, vamos aprender a ler, vamos aprender a escrever. Começamos a crescer, a caminhar, então começamos a trabalhar, fazer faculdade, começamos a conquistar as nossas coisas, a nossa casa, nosso carro. Sabe, talvez onde você mora, pessoas elas te olham e se sente orgulhosa por você, porque você é uma pessoa vencedora, porque ela reconhece a humanidade, o guerreiro, a guerreira que você é. Mas só que a nossa natureza divina, ela também precisa aparecer. Ela também precisa ser reconhecida. Sabe? Então, eu preciso também entender que eu tenho a natureza humana e a natureza divina. Só que muitas das vezes a minha natureza divina, ela não é reconhecida. Ela não é tão vista como a minha natureza humana. Sabe? Em Atos 19 vai falar sobre a história de 7 filhos de Cefas, e eles começam a ver Paulo ali pregar. Paulo, a história vai dizer que até a roupa de Paulo curava os enfermos, ele expulsava os demônios. Então eles começam a ver aquelas atitudes de Paulo, eles acham que aquilo é simples, mas Paulo era um homem reconhecido por Deus, pelo Espírito, selado. Então eles também querem fazer as mesmas coisas que Paulo faz. Então eles estão querendo expulsar os demônios. Então o próprio demônio fala assim para eles: Jesus eu conheço, Paulo também sei quem é, mas quem são vocês? Então aqueles demônios dão uma surra naqueles homens, que deixa eles nus.
envergonhados, porque eles não tinham o reconhecimento dos céus pela sua vida. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Então a gente só consegue fazer as coisas de Deus quando estamos cheios do Espírito, quando temos a marca, somos selados pelo Espírito Santo. Então eu preciso ser reconhecido por Deus. A história vai dizer de Jó, de umas passagens, uma das mais maravilhosas que eu em si gosto, quando o próprio Deus fala de Jó. A história vai dizer assim que Deus está fazendo uma reunião nos céus e o inimigo também ele aparece ali junto com os filhos de Deus. Então Deus pergunta: de onde você vem? Ele fala: eu venho de rodear a terra. Então Deus fala assim: você observasse meu servo Jó, o homem justo, temente, íntegro, que se desvia do mal. Sabe, o próprio Deus testemunhando sobre um homem, sobre um humano, sabe, um homem sendo reconhecido. Será que estamos sendo reconhecidos também diante de Deus? O que o céu está falando a nosso respeito? Talvez você está sendo reconhecido na terra, mas no céu, sabe? Então eu preciso entender que eu tenho essas duas naturezas, a humana e a natureza divina, e elas duas, elas precisam caminhar nessa terra, diante da minha missão, que é proclamar o Evangelho, é falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus. Então eu preciso usar isso que eu tenho em favor da minha vida e da vida dos próximos, das pessoas que estão ao meu redor. E o que fazer agora quando a igreja está fechada? Eu não posso ir na igreja, eu não posso cultuar. É aí que entra a minha natureza divina. É onde que eu realmente faço que as pessoas reconhecem o Deus que mora em mim. Porque a glória de Deus, ela não está nas quatro paredes que se chama igreja. Ela está dentro de você, ela está dentro de mim, ela está dentro de nós, essa presença de Deus. Essa divindade que veio morar em mim, que veio morar em você, que veio fazer morada em nós. Essa natureza divina que ela precisa florescer e as pessoas reconhecer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. E é nesse momento que você não tem a igreja, mas você tem a presença. Então a sua família é a humanidade e a presença é a divindade de Deus. Então é na sua casa, é onde você vai ser essa pessoa de Deus. É na sua casa onde agora você vai ter que cear, é onde você vai ter que ouvir os louvores, é onde você vai ter que ouvir as palavras diárias, as pregações. É dentro do seu lar, é dentro da sua casa. E essa presença precisa estar dentro dessa casa, dentro de você, sabe? Você precisa chamar a sua família, orar com eles, sabe? Você experimentar disso, não nas quatro paredes, mas viver isso. Você vai ver como é bom, como é maravilhoso, sabe? Por todas as manhãs, quando a gente acorda, principalmente no final de semana que eu estou em casa, e antes de se levantar, a gente nunca levanta sem orar, sabe? Isso virou uma rotina que o Natan, ele quer já acordar, ele quer ir para a sala, mas ele sabe que ele não pode passar sem orar. Então ele já fala assim: papai, mamãe, vamos orar. Então ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é orar. Por quê? Porque ele me vê orando, ele vê a mãe dele orando. Então ele tem exemplos dentro da sua casa, ele tem exemplos para seguir. Sabe, você precisa ser esse exemplo. Você precisa atrair a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa. Ser cheio do Espírito, sabe? Lê uma palavra com a sua família, bate um papo descontraído, fala de Deus, sabe? Mas não deixe essa presença ir embora. Porque a humanidade a gente consegue viver facilmente. A gente consegue jogar um videogame facilmente.
a gente consegue ir trabalhar facilmente, a gente consegue estudar, porque a nossa natureza, ela já está apta a viver nessa terra. Mas eu preciso juntar as duas, natureza humana com a minha natureza divina, e fundir elas duas juntas, para que eu possa caminhar nessa terra bem. Que nesses momentos difíceis, sabe, de dificuldade, onde as pessoas estão desesperadas, com medo, assustadas, pessoas estão morrendo, sabe, eu não posso ficar somente olhando para as notícias más. Então eu preciso atrair a presença de Deus, a minha divindade. Preciso atrair a glória de Deus para o meu lar, sabe, nenhum mal chegará à sua tenda, mas eu preciso estar enquadrado com uma vida cristã. Assim como Deus olhou e falou assim: tu viste meu servo Jó, um homem íntegro, justo, temente, sabe, o que mantém nós firme é o nosso temor a Deus. Não é ter medo de Deus, sabe, Deus, ele não quer que você tenha medo, mas que você tenha o temor, você tenha o respeito, você ame essa presença, sabe, irmão, seja apaixonado por Cristo, seja apaixonado por Deus, queira todos os dias mais de Deus, sabe, Deus, ele é um oceano, você pode buscar, que você nunca vai conseguir vencê-lo, você nunca vai conseguir vencer Deus. Então, irmão, que essa presença, essa glória, você atraia para a sua casa, sabe, porque agora a sua casa é a igreja de Cristo. Você é o pastor, você vai levar a palavra, você vai cantar com seus filhos, falar do amor de Deus, sabe, cuide bem da sua casa, sabe, porque tudo começa dentro da casa, sabe, não adianta você querer viver um ministério, querer viver grandes coisas em Deus se a sua casa está bagunçada. Primeiro organize a sua casa, viva o melhor de Deus dentro dela, e lá fora vai refletir a glória de Deus. Do que você vive dentro do seu lar é o que você vai viver lá fora. Então, sua casa é a morada do Senhor, é a igreja do Senhor. Domingo teremos a nossa ceia, e o pastor, pastora vai estar na igreja na parte da manhã, das 9 até a 1 da tarde, até as 13 horas. Então você pode ir lá levar seu pão, seu suco, que eles irão orar por vocês, vão decretar a bênção sobre a vida sua, da sua família. Então à noite você vai estar na sua casa, vai ligar seu celular, seu computador, reunir a sua família, e essa glória, a parte divina sua, que é a presença de Deus, que vai estar, e vocês vão cear, sabe, e você vai sentir a glória de Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmão. Na nossa humanidade, a nossa divindade precisa caminhar junto, e nela ser reconhecidas as duas. Desde já, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.